Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, e nós estamos com os dois últimos versículos do capítulo 18 do Evangelho de João para nós meditarmos neste dia, e é um texto pequeno, como nós já dissemos, 2 versículos somente, e que na sua leitura ele é simples de entendimento. No entanto, nós entendemos de trazer uma aplicação para nós neste dia. E é isso que nós temos o desejo de fazer, e vamos então à leitura, do nosso texto, João capítulo 18, versículo 39 e 40. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-lo. Se não, acompanhe conosco a leitura do texto, que diz: Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Muito bem, estamos neste texto muito conhecido quando os judeus pedem para Pilatos soltar Barrabás e prender, no caso, o desejo, como nós vamos ver no capítulo 19, é crucificar a Jesus, matar a Jesus. Mas o que eu achei interessante destes dois versículos, e nós vamos ficar somente neles, a primeira coisa foi a palavra direta de Pilatos, que tornou-se provocativa para os judeus. Quando Pilatos oferece para os judeus quem ele deveria soltar, vocês querem que eu solte? Ele podia ter dito este Jesus. Ele podia ter dito este homem aqui. Ele podia ter dito este que se diz rei dos judeus. No entanto, ele pergunta: Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ora, Pilatos não consideraria, a não ser que ele cresce naquilo que Jesus disse, e a conversa de Jesus ali com ele e a autoridade de Jesus já tinha sido suficiente para que ele cresce, que Jesus fosse realmente um profeta, um rei, enfim, uma resposta escriturística para o povo judeu. Ele não tinha nada a ver com isso, ele era romano. No entanto, ele ouviu a Jesus, ele ali esteve com Jesus, conversou com ele, você leu comigo as palavras, né? E agora, quando ele oferece a quem soltar, como eu disse, ele usou essas palavras: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Se ele cria ou não, pode nos ficar a dúvida, porque não é explícito. Mas ele usou essas palavras. Agora, a colocação é mais forte, não para Pilatos, porque a única diferença que faria seria para a sua própria alma, mas para a nação de Israel, para aqueles líderes que estavam diante de Pilatos, aquilo era tudo. Por quê? Porque eles rejeitavam que o seu povo tivesse nenhum rei. Que aquele Jesus, que aquele homem fosse chamado, fosse encontrado como seu rei, seu senhor, seu comandante. De maneira alguma. Era por isso que eles, inclusive, o acusaram e o levaram ao lugar onde ele estava ali para ser julgado e para ser condenado. Ele não somente foi julgado pelos oficiais de Israel e condenado pela lei israelita por se dizer Deus, ainda que nós sabemos, ele era e é Deus. Mas ele foi levado a Pilatos porque somente Roma tinha o poder de matar, e a morte que eles queriam era de cruz. Mas o que eu achei interessante foi esta provocação, se proposital, se irônica ou não, o fato foi que Pilatos falou isso, e foi muito mais forte esta pergunta para o coração daqueles judeus que escutaram. No entanto, para nós hoje, a realidade de soltar a Jesus ou não é mais válida. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já é Senhor da nossa vida. Se você está escutando este devocional, seguramente você é alguém que já entregou a sua vida, você ama Jesus, você ama a palavra de Deus, e este não é um problema para você nem para mim. A questão de querer, não é, matar a Jesus ou soltar a Barrabás. Passou-se tudo isso. No entanto, esta aplicação pode ser muito prática para nós quando alguns nomes são falados
da maneira que eles são fortes, biblicamente falando, e que algumas vezes, em tempos da nossa vida, em entendimentos pessoais e individuais de cada um de nós, nós podemos ter reação a isso. Quando alguém fala de santidade bíblica, é algo que, na prática, na teoria, é muito semelhante para muitas pessoas, cristãos. Estou falando agora só de cristãos. Mas, na prática, santidade é diferente de um para o outro. Alguns se vestem de uma maneira e se acham santos, outros se vestem de outra maneira e se acham santos. E um olhando para o outro, pode algum grupo achar que o outro está errado. Um por complicar as coisas, outro por melhorar as coisas, enfim, não importa. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, e a palavra usa colocações práticas, evidentes, que muitas vezes machucam a nossa escolha. Porque uma outra coisa que eu possa ter escolhido na minha vida não é a santidade bíblica, mas a Bíblia vem trazer palavras que me ferem, assim como rei dos judeus feriu aquele povo. E a pergunta é: quem nós soltaríamos e quem nós prenderíamos? Dissemos crucifica. Seria a santidade ou a vaidade? Não que a vaidade em tudo ela seja um pecado contra a santidade, mas ela é um bom começo. Ela é um bom caminho. Não é isso? Porque a Bíblia nos chama à simplicidade, né? Naquilo que nós somos. A santidade também pode ter outras áreas de aplicação, não só a nossa estética, o nosso vestuário, mas fazendo esta comparação, a vaidade seria uma destas, seria um Barrabás da vida. E muitos, no meio evangélico, têm dito hoje, solta a Barrabás, vaidade, e prende esta tal santidade bíblica. Claro que eles vão dizer, não é bem assim na Bíblia, Deus só quer o coração. No entanto, este Deus só quer o coração é que não é bíblico. Amém? No entanto, eles quando disseram, este rei dos judeus, eles não creram, mesmo que a revelação fosse patente para ele e que Jesus verdadeiramente fosse, aleluia, o Messias enviado por Deus. Amém? Segundo Barrabás, a cobiça. Segundo paralelo desta palavra com aquilo que é de Jesus, a simplicidade. A Bíblia nos chama, o Evangelho nos chama a uma vida de simplicidade, a uma vida que não cobiça as coisas deste mundo, mas há o Barrabás, com este nome, assim como a simplicidade, né? O Barrabás e Jesus, esta comparação, nós perguntamos a quem nós soltaríamos. Muitos de nós, hoje, no meio evangélico, nós dizemos, mas eu quero ter, por que não? Por que eu não posso ter muito dinheiro? Por que eu não posso ser um milionário? Por que eu não posso ter o mesmo carro que aquele irmão ou que aquela pessoa tem? Por que eu não posso ter a mesma casa que aquele milionário tem? Eu posso sim, eu sou filho de Deus. E aí começa a montar uma teologia e até colocar o nome de Deus no assunto e até arrumar profecia para isso. Quando o Jesus da Bíblia é o rei dos judeus e a verdade é que a verdade, o chamado da Bíblia, é para a simplicidade. Conformar-nos. Quando a Bíblia diz para mim, conformar, é forte. É a mesma coisa que dizer para os judeus daquela época, vocês querem o vosso rei? Para eles não pensar, esse não é o meu rei. Quantos de nós dizemos conformar e viver dessa maneira, assim, sem ter direito de cobiçar e querer nada? Nem pensar, isso não é para mim. Então nós vamos atrás de um grupo ditos crentes cuja prioridade são as coisas deste mundo. Pessoas que jamais passariam por aquele texto de Jesus que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e deixa Deus... É a minha colocação aqui, né? Te acrescentar o resto, né? É a mesma coisa que o versículo está dito, com minhas palavras. Amém? Então, este paralelo é para nós. Alimentar o espírito. Nós dissemos, sim, nós queremos uma vida espiritual próspera. Mas vida espiritual próspera é simples. Ao mesmo tempo, é super trabalhosa. Por quê? Porque é baseada em duas coisas. Simples.
leitura da palavra de Deus, alimentação da palavra de Deus e estadia, tempo com o Senhor na oração. Oração. Não é repetição, não é pensamento, não é silêncio, não é ouvindo música ou hino ou o que seja. É oração, e oração dá trabalho. Tomar tempo para ler a Bíblia, ouvir da palavra dá trabalho. Isso é alimentar o espírito, que seria o Barrabás nessa comparação aí, seria carnalidade, carnalidade. E não é nem que nós queiramos ser carnais. O que acontece na prática, segundo o que nós entendemos das Escrituras, é que quando alguém não alimenta o espírito e o homem tem este peso, este contrapeso dentro de si, o espírito e a carne, Paulo diz isso, um batalha contra o outro, não é? Então, enquanto nós alimentamos o espírito, ele tem força de manter a carne, não é, tranquilinha aqui ou quietinha. Tranquila ela não fica, mas ficar quieta, submissa a ele. Mas quando nós não alimentamos o espírito e o ser espiritual do homem está fraco, a carne vai tomando o seu lugar. Este é o nosso natural, porque nós ainda não fomos redimidos na carne. Então, o que acontece é que nós queremos ter direito à nossa fúria, nós queremos ter ira. Não é nem que nós queremos, mas nós não queremos pagar o preço do rei dos judeus. De assumir uma vida de alimentação espiritual, a gente prefere soltar a Barrabás e deixa, afinal de contas, todo mundo é assim, não é? Ser crente é realmente a graça de Deus sobre nós, e enfim, todo mundo é humano. Tem alguém que uma vez disse para mim, um irmão da igreja, inclusive, ele disse, irmã, você não peca todo dia? Eu fiquei até assustada. Como assim, irmão? Não, eu quero crer que todo dia eu não peco, não. Eu não quero dizer que eu não possa ter caído num pecado aqui e ali, que eu viva uma vida perfeita, entra ano, sai ano, e eu não caia em um pecado, não vou dizer isso. Mas pecar todo dia, isso para mim não é coisa de crente. Eu não entendo isso pela palavra de Deus, mas de maneira alguma. Então eu fiquei um pouco escandalizada. E essa é a pergunta. Quem nós soltaremos? A nossa liberdade de que, afinal de contas, é tudo assim, etc. Barrabás é um de nós. E por que nós queremos soltar ao Barrabás da carnalidade? Porque nós não queremos aceitar o rei dos judeus, que é o quê? Um paralelo, com certeza. Alimentar-nos, pagar o preço da alimentação espiritual na nossa vida, que é difícil. Aí você vai perguntar, mas irmã Manuela, e você? Eu confesso, para mim é tão difícil como para você. Às vezes você vê alguém e pensa, talvez para ele ou para ela seja mais fácil. Não é, não é. É um preço, um peso para todos nós. Mas é por isso que é colocar, aleluia, o rei como rei das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. E por último, neste paralelo, de um lado está a renúncia, a submissão. Do outro lado está o Barrabás, que muitos de nós temos falado, né, pedido para soltar. Qual é? Soltado, na verdade. É o meu valor, é o meu direito, é o meu querer, são os meus objetivos. Nós somos crentes, nós viemos para o Evangelho, Jesus nos salvou e a parte da bênção está tudo certo. Joinha, estou feliz. Mas o quê? Isso é meu direito. Mas o quê? Este é o objetivo da minha vida. Mas o quê? Este é o valor, eu tenho valor e etc. Ninguém pode fazer isso comigo, ninguém pode me tratar assim. Todos nós temos este eu. Paulo tinha, Pedro tinha. Amém? Todos nós temos este eu. Mas a pergunta é quem nós vamos soltar e a quem nós vamos crucificar. E hoje muitos de nós, evangélicos, temos soltado o meu valor, o meu direito, o meu querer, os meus objetivos e temos crucificado o quê? Palavras bíblicas, valores bíblicos comparáveis ao rei dos judeus, que é a renúncia e a submissão. Que crente quer viver uma vida de renúncia? Renunciar significa que o meu querer pega aqui, fora, fora. O meu direito, estou renunciando. Deus, faz o que o Senhor quer. Submissão é o quê? É o que eu quero na vida. Eu digo, não, Senhor, eu submeto-me ao teu querer. Se tu não queres que este seja o meu caminho, dá-me força. Essa é uma oração que eu faço muitas vezes.
Eu tenho o meu querer, eu tenho os meus pedidos. Peço humildemente ao Senhor uma ou outra coisa. Mas o que eu falo no final, eu digo, Senhor, se não te aprouver, dá-me tão somente força, aleluia, para cumprir o teu querer. Porque submissão e renúncia são os mandamentos bíblicos para o crente. Deus conhece e ainda diz a Bíblia que ele tem prazer de cumprir o desejo do nosso coração. Se for compatível com o seu querer dele, se for compatível de alguma maneira, se for para o nosso bem, porque ele conhece melhor o nosso bem, aleluia, ele vai fazê-lo. E se ele tiver um propósito melhor ou maior, porque nós dizemos, ai Paulo, ai Pedro, ai se eu fosse, não queremos ser. Sabe por que nós não queremos ser? Porque nós não queremos pagar o preço. Nós queremos pregar como Paulo, mas não queremos sofrer como Paulo. Nós queremos ser líderes como Pedro, sábios, apesar de um pescador sábio, mas não queremos pagar o preço do sofrimento que ele pagou para chegar aí onde ele está. Esta é uma realidade. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Ao pensarmos neste dia, a quem soltar, nós crucificaremos esta nossa cruz que a gente carrega com a Bíblia mesmo, quando a palavra de Deus aperta num lugar que a gente não quer, porque a minha ela aperta. Há coisas, e às vezes ela não aperta, e de repente o mundo me tenta com algo, e eu digo, ai, a gente vai dar um jeitinho, né, de fazer aqui. Aí Deus disse, não, este é Barrabás. Aí vem com a palavra bíblica, essa, aleluia, é renúncia, é santidade, aleluia. E aí você tem que jogar fora, prender Barrabás, dizer, não, este fique preso porque ele não presta, e eu soltarei o rei dos judeus, que é o Senhor da minha vida. Que Deus ajude. Amém? Porque nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus. Que ele ajude a mim, que ele ajude a você, em nome de Jesus, a entendermos na prática, no dia a dia da nossa vida, onde estas batalhas têm ocorrido, e nós possamos colocar para baixo, em nome de Jesus. De volta na prisão, aleluia, aquilo que está atrapalhando o nosso crescimento na presença do Senhor. Que o nosso ativismo, os nossos pensamentos, o nosso querer, o nosso direito, aleluia, esteja no lugar aonde ele deve estar, submisso ao Rei dos Judeus. E que nós, diferente de Israel, não o prendamos, não o crucificamos, mas digamos pelo contrário, vem Senhor reinar sobre nós. Amém.